Na atividade voltada a parâmetros de qualidade da água, eu fiquei responsável pela condutividade. E aqui já dando uma introdução, falando sobre íons, sobre compostos iônicos, eu vou pautar a minha explicação para esse tema da condutividade, mais especificamente voltada à água, relacionada ao sal de cozinha, o cloreto de sódio, que nós conhecemos popularmente como sal de cozinha, que é muito utilizado aí no nosso dia a dia. E como se relaciona os compostos iônicos, no caso o sal de cozinha, que nós vamos utilizar aqui como eixo central, em relação à água? Como que isso faz com que haja condutividade na água? E como que isso aumenta a condutividade na água? A água em seu estado puro, ou seja, água destilada, água deionizada, em tese, né? Ela tem uma capacidade de condutividade muito baixa, condutividade elétrica, especificamente falando. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você adiciona a uma solução de água uma certa quantidade de um composto iônico, lembremos que o composto iônico ele é um composto cujo é formado por ligações iônicas, ligações em que há uma doação de elétrons entre um elemento e outro, e isso gera uma diferença de potencial. Então, o que isso quer dizer basicamente? Se eu tenho um composto iônico, como eu falei, que trabalha mais com sal de cozinha, cloreto de sódio, eu tenho um íon Na+, ligado a um íon Cl-. Nesse caso, onde o sódio ele doa um elétron para o cloro, e assim atingiu a estabilidade ali entre os dois, então formou essa ligação iônica e consequentemente esse composto iônico. E quando adicionado em água, esse composto iônico, independente da quantidade, quando ele é adicionado em água, esses dois sinais, essas duas cargas opostas, elas vão gerar uma diferença de potencial, que é o nosso segundo tópico aqui na introdução. Gerando uma diferença de potencial dentro daquele sistema, dentro daquela solução de água, eu, eu tenho a capacidade, eu tenho a possibilidade de gerar uma condutividade de corrente elétrica, que é o que acontece quando nós adicionamos sal em uma água pura. A água que anteriormente conduzia ou não conduzia, ou conduzia muito pouco eletricidade, ela passa a conduzir mais quando nós adicionamos um composto iônico, muito por conta dessa geração de diferença de potencial aí. E aí dentro disso nós vamos tratar sobre um equipamento laboratorial aí muito conhecido, que é o condutivímetro, né? E da unidade mais conhecida, que é o Siemens por centímetro ou Siemens por metro, que é basicamente a unidade de condutividade da água. Aqui falando sobre o condutivímetro, é importante nós frisarmos que ele pode ser utilizado de diversas maneiras. Ele pode ser aplicado em loco, que nós definimos aqui como estudos, né, como titulação de amostras que são retiradas diretamente do ambiente. Digamos assim, o cara ele pega um equipamento do condutivímetro, vai lá no ambiente, vai lá num lago, seja onde for, ele vai analisar aquela amostra ali mesmo, sabe? E no laboratório, que é o nosso segundo tópico aqui, que é quando ele vai, ele faz a titulação lá com uma pipeta graduada, volumétrica, seja qual for, ele faz o recolhimento daquela amostra e leva para um lugar mais, digamos assim, mais interno, né? E decide fazer essa análise lá mesmo. E aqui nós temos conceitos também que são provenientes da análise através do equipamento de condutivímetro, que é o sólido total dissolvido, que é basicamente ele vai te dizer quantas miligramas de sal iria resultar na evaporação de 1 litro de água, assim, definido nesses padrões, sabe? Então, além disso, a temperatura também é um parâmetro, né? É uma variável que o condutivímetro é capaz de trabalhar aí. E aí você tem outros parâmetros também que não são tão voltados à nossa análise aqui, mas como por exemplo pH, a salinidade, que ela vai dizer o total de sais dissolvido na água por miligrama por litro. E basicamente são parâmetros que podem ser analisados através de um condutivímetro, mas o foco aqui é a condutividade da água. E aqui eu vou falar sobre alguns modelos de condutivímetro, né? Nós temos aí um modelo mais conhecido e também mais acessível em relação ao preço, uma forma financeira, que é o modelo de bolsa, né? O condutivímetro de bolsa. Que como já o nome já remete, ele é um equipamento que você pode carregar de forma muito fácil, você pode transportar de forma muito fácil, e ele também pode ser utilizado, digamos assim, em análise in loco, né? Porque ele é muito fácil de você ser utilizado, então você vai lá, por exemplo, num garapé, digamos assim, uma hipótese, e você faz a análise lá mesmo e já, sabe, faz o procedimento padrão que nós vamos abordar daqui posteriormente.
e você consegue fazer análise ali mesmo através de um modelo de bolsa. E ele é bastante eficiente também e bem acessível financeiramente. Um segundo modelo aqui que nós trouxemos foi o medidor multiparâmetro portátil, que ele já é um pouco não tão mais acessível quanto o modelo de bolsa, mas ele também tem uma fácil mobilidade, né? Ele é um pouco maior também. E a vantagem dele em relação ao condutímetro de bolsa é que ele pode ser utilizado tanto em trabalho em loco, sabe? Tanto na análise no ambiente mesmo, ou numa análise de um laboratório, digamos assim. Você pode levá-la para um ambiente mais controlado, etc. E pode fazer análise ali, consequentemente obtendo resultados bem mais concretos, digamos assim. E uma grande vantagem dele é a multivalência dele, né? Como o nome já remete, ele tem multiparâmetros, ou seja, ele pode medir, além da condutividade, ele pode medir o pH, ele pode medir a salinidade, o oxigênio dissolvido nessa água, a temperatura e, dependendo do modelo, pode medir a resistência elétrica também, que fazendo um pequeno apetrecho aqui em relação à resistência elétrica, ela é uma variável cujos valores eles vão ser inversamente proporcionais à condutividade. Ou seja, se a condutividade ela cresce, ou seja, se eu adiciono mais compostos iônicos na solução de água, a condutividade lá cresce e a resistência elétrica, a resistividade da água, ela vai diminuir. Porque a resistividade ela é o quê? Ela é a capacidade de isolamento da água, ou seja, a capacidade da água de não conduzir eletricidade elétrica, que é inversamente proporcional à condutividade. E ela é medida em ohms por centímetro, ou ohms por metro. Geralmente é usado em mega ohms por metro, mas eu vou abordar isso mais na frente em alguns dados. E aqui o procedimento padrão, né, que é utilizado para você fazer análise, né, de uma amostra de água, seja em loco ou seja em laboratório. Mas aqui, claro que tem diversas formas de você fazer esse tipo de análise, mas aqui é um procedimento padrão que geralmente é bastante usado e que é eficiente para que você possa fazer a análise. E vamos aqui fazendo uma pontuação. A primeira, antes de ir ao campo, calibre seu medidor. E essa calibragem ela pode ser feita através de uma solução, né, de uma base, por exemplo, o cloreto de potássio, você pode usar para calibrar os eletrodos, né, no que range a questão da sua medição. E após isso, você tem que lavar o eletrodo com água deionizada. Por que isso é necessário? Porque quando você lava, quando você limpa ele com água deionizada, você impede, né? Você, de certa forma, você impede uma interferência máxima nos resultados. Porque se você vai fazer, por exemplo, uma análise que já foi usada numa solução anterior, você pode comprometer o resultado que você quer obter ali. Então, por isso que é necessário lavar esses eletrodos com uma água deionizada, uma água destilada, etc. O terceiro passo é coletar uma amostra de água utilizando a técnica de amostragem normal. Ou seja, você pega uma pipeta volumétrica, você pode usar uma bureta também. Você pode fazer com qualquer apetrecho que você queira, pode ser até um balde, por exemplo, para você fazer o recolhimento daquela amostragem. Claro que você tem que utilizar os EPIs necessários, né? Afinal de contas, você nem sempre sabe com que tipo de água você está tratando ali. E quarto passo, você deve mergulhar o eletrodo na amostra e assegurar-se de que o nível da amostra ultrapassou o ponto mínimo de submergência. Ou seja, o ponto mínimo de submergência é como se fosse o menisco, né, do condutivímetro, assim, fazendo uma relação com o LMI, etc. Faça movimentos para cima e para baixo para eliminar quaisquer bolha de ar que tenham aderido ao sensor de condutividade elétrica. Mais uma vez, você deve fazer esses movimentos para que elimine essas bolhas, assim, tendo uma menor interferência nos resultados, né? Bolhas de ar podem atrapalhar essa quantificação. O quinto passo aqui, mova o eletrodo lentamente em um círculo por 1 minuto até que a leitura digital se estabilize ou se mantenha entre dois números. Ou seja, são procedimentos que você, não necessariamente você deve seguir à risca, mas que são necessários, sabe? Caso você tenha, por exemplo, nesse caso aí, você tenha uma aderência muito grande de bolhas, né, nos eletrodos, isso é algo que você pode fazer para solucionar aquele problema naquele determinado momento. Mas no geral você pode seguir à risca esse procedimento padrão e vai ser bem feito. E aqui o sexto passo, né, repita o teste com uma amostra de replicação. Uma garantia, né, de bons resultados. Inclusive artigos acadêmicos que fazem isso, né, revisão por pares. Então você deve fazer uma amostragem novamente, uma replicação, para garantir um resultado melhor, né? Você ter, de certa forma, uma média ali do quanto foi eficiente a sua análise. Sétimo passo, grave os dois resultados na memória do equipamento.
Descarte a amostra e seu ponto de coleta, né? Lave o eletrodo com água deionizada antes de testar a amostra seguinte. Ou seja, você, a partir disso, repete o passo para quantos tipos de água você quiser analisar, em diferentes locais. E aqui, por último, eu trouxe alguns dados para exemplificar. Como eu disse, eu vou usar e usei cloreto de sódio em toda a explicação, né? Então, eu tenho análise aqui de microgramas por litro, né, de cloreto de sódio. A condutividade, que a unidade dela vai ser em microsiemes por centímetro. E a resistividade, que no caso, como eu falei anteriormente, mega ohms por centímetro, né? E você pode analisar, como eu falei, a resistividade e a condutividade, elas são inversamente proporcionais. Então, olha a primeira análise lá. Quando nós temos 0 microgramas por litro, né, de cloreto de sódio, você tem uma condutividade bem baixíssima, sabe? Quase perto de zero. E a resistividade, ela é máxima nesse ponto. E já no último caso lá, quando nós temos 1000 microgramas por litro de cloreto de sódio, a condutividade ela já vai crescer. Você tem 2,21 microsiemes por centímetro, e a resistividade ela vai ser mínima, ela vai cair bastante. Por quê? Porque você tem uma quantidade muito grande de um composto iônico ali, e ele vai ter uma capacidade de condutividade muito grande, e a resistividade ela vai ser muito baixa, porque são parâmetros inversamente proporcionais. E é basicamente isso que eu vim abordar aqui, falando um pouco sobre como funciona o procedimento de calibração, como funciona as variáveis, né? E como você faz um procedimento padrão para fazer análise da condutividade de uma água, por exemplo.